Crianças, tudo bem? Vamos à nossa revisão. Eu criei essa aula como uma revisão dos principais pontos que serão abordados na prova, tá? Uma maneira de ajudar vocês aí, de resumir o material para que vocês possam estudar melhor. Então, numa das aulas aí a gente falou sobre negociação sindical. O que é importante lembrar? Os 4 tipos de relação trabalhista que nós identificamos, né? A relação paternalista, a autocrática, a de reciprocidade e a participativa. Esses são os 4 tipos de relações trabalhistas que uma empresa pode ter. Falamos sobre sindicato e sindicalismo. Então é importante lembrar que nós temos 2 sindicatos. O Sindicato dos Trabalhadores, que vai cuidar dos interesses do profissional. Então aí tem exemplo, carteiro, metalúrgico, bancário, professor e outros. E o Sindicato dos Empresários, que são os sindicatos patronais. Então o Sindicato do Trabalhador é o sindicato funcional, que vai cuidar dos interesses do funcionário. E o Sindicato dos Empresários é o sindicato patronal, que vai cuidar dos interesses das empresas. Falamos sobre greve, né? O que é greve? É uma suspensão coletiva, temporária e pacífica, total ou parcial, de prestação pessoal de serviço ao empregador. É quando o profissional para de trabalhar para reivindicar algo. Quais são as garantias? O que é permitido, né? É permitido o piquete pacífico e não violento, a arrecadação de fundos e livre divulgação do movimento. E o que é proibido? É proibido a despedida durante a greve, né? As demissões em massa, a contratação de empregados para substituir os grevistas, é proibido a adoção de meios de constrangimento para o empregado retornar ao trabalho e a tentativa de frustrar a divulgação do movimento. Então, o movimento ele é permitido, então a empresa tem que tomar uma atitude muito cuidadosa nesse ponto. Não pode demitir em massa, não pode contratar a pessoa para o lugar daquela que está em greve, entre outros. Vamos para a negociação, né? É uma competência necessária aí para o gestor de recursos humanos a desenvolver essa negociação. Então, qual que é a preparação que você tem que ter para entrar numa negociação? Então, primeiro, quanto tempo você dispõe? Você tem que analisar o tempo que você vai ter para aquela negociação. Qual que é o foco da negociação? Qual que é o assunto principal que será trabalhado, que será negociado? Quais são os seus objetivos com essa negociação? O que você quer conquistar? Aonde você quer chegar? Como pretende justificar esses objetivos? Com quais critérios, né? Há fatos ou acontecimentos passados que possam facilitar ou dificultar a negociação? Então, como é que é esse relacionamento seu com o outro oponente, com outra empresa? Já aconteceu alguma coisa que vai facilitar ou prejudicar? Você tem que ter pleno conhecimento desse histórico. Já houve outras negociações com a mesma pessoa? Até para analisar o perfil dessa pessoa e ir melhor preparado? Quais são as facilidades e dificuldades dessa negociação? Quais são os limites do seu poder de decisão? Até onde você pode decidir ou não? O que você não deve fazer numa negociação? Primeiro, improvisação e falta de planejamento. Você não pode ir para uma negociação sem se planejar antes, sem se preparar para isso. Segundo, descobrir o ponto fraco do oponente e atacá-lo. Você pode até conhecer o ponto fraco dele, mas não utilizar isso durante a negociação. Não atacá-lo durante a negociação, sabendo daquela dificuldade, sabendo daquele ponto fraco, tá? Aplicar truques, macetes ou artimanhas, isso foge de qualquer ética pessoal e profissional. Manipular os outros, é errado isso, dentro de uma negociação. E agredir, né? A gente sabe que partir para agressão você perde completamente a razão. Então, não são atitudes que você não deve nunca tomar dentro de uma negociação. E quais são os estilos comportamentais, né? Nós temos também 4 estilos comportamentais dentro de uma negociação. Eu tenho o catalisador, que ele gosta de ser considerado único e singular. Eu tenho o apoiador, para ele é importante se sentir querido, fazer parte, pertencer. Eu tenho o analítico, que necessita de dados e alternativas para uma análise, tem que suprir ele de muita informação. E eu tenho o controlador, para ele é importante mostrar que está realizando um bom negócio. Então, ele gosta muito de controlar tudo. Então, você tem que mostrar realmente os benefícios de um negócio para ele. Vamos para a aula de remuneração, né? Falamos ali um pouquinho sobre remuneração. Qual a diferença de salário e remuneração? Salário é a contraprestação ou a vantagem paga em dinheiro ao empregado em decorrência do contrato de trabalho.
É o dinheiro efetivamente que vai para a conta que ele recebe ali em decorrência, né, em pagamento ao seu trabalho. O que é remuneração? É o total dos ganhos recebidos pelo trabalhador. Então, vai além do dinheiro que é pago pelo empregador, vai além do salário, envolve aí os benefícios, a remuneração indireta, envolve outros fatores. Bom, falamos do sistema estratégico de remuneração, né? O que esse sistema estratégico abrange? Primeiro, ele tem um foco no alinhamento do esforço individual com as diretrizes organizacionais. Então, o foco dele é alinhar. Então, quais são os esforços individuais? Quanto que cada profissional está ali se esforçando? E quais são as diretrizes dentro da organização? Bom, dentro do sistema estratégico de remuneração, existe uma orientação para os processos e para os resultados. Existe um favorecimento aí das práticas participativas. Então, participar é muito importante. O profissional, ele é levado sempre a participar muito de todo o processo da empresa. Vamos também para uma aula sobre plano de cargos e salários. Aí falamos sobre todo o processo do que é, como é feito um plano de cargos e salários. O que é importante lembrar dessa aula? A gente falou sobre política salarial. É um dos passos do plano de cargos e salários, trabalhar e desenvolver essa política salarial. Então, o que é? Um conjunto dos princípios e diretrizes que refletem a orientação e a filosofia da organização no que tange aos assuntos de remuneração dos seus funcionários. São algum direcionamento, né, de como você vai administrar os salários dentro da empresa. Em relação ao mercado, então, por exemplo, a opção de pagar no primeiro quartil significa arriscar a perda de funcionários qualificados. Então, se você paga ali o mínimo de mercado, você pode perder bons profissionais. Opção B. A opção de pagar no terceiro quartil significa um alto nível de satisfação dos funcionários, mais um esforço financeiro adicional e um consistente planejamento de negócio. Então, se eu pago ali o máximo que o mercado me oferta, o máximo da tabela, o meu profissional com certeza vai estar muito satisfeito, mas eu sei que eu vou ter que ter um esforço financeiro maior para arcar com esse custo. A opção de pagar em torno da média ou mediana do mercado significa ter salários competitivos, embora continue o risco, correndo o risco de perder bons funcionários qualificados. Então, pagar a média, eu vou ter aí um equilíbrio, eu vou ter um custo menor, mas eu posso perder bons profissionais. Então, tem que ser muito bem analisado qual é a política salarial que eu vou adotar dentro da minha empresa. Outro ponto da política salarial é a frequência de atualização, né, das descrições de cargos, da avaliação dos cargos, da pesquisa de mercado e dos reajustes. Dentro da empresa, qual será a frequência do reajuste de salário? Isso eu tenho que determinar para o plano de cargos e salários. Qual que é a estrutura de cargos e salários? A escala salarial, com as devidas faixas e níveis salariais. Qual que é o salário admissional? O que é importante? A gente já falou que existe o fixo o piso salarial, né? A convenção coletiva me determina ali qual que é o piso, qual que é o mínimo que um profissional naquela função vai receber, mas qual é a política salarial da empresa? Eu vou trabalhar na admissão com esse piso ou eu já vou abordar um salário diferenciado? Então, eu tenho que determinar qual é a política salarial quanto ao salário admissional. E quais são os critérios para a movimentação salarial da empresa? Então, como é que o funcionário da empresa pode ter aumento? É por mérito, por promoção, por enquadramento ou por reclassificação? Falamos sobre gestão de competências, o que é importante a gente lembrar, né? A gestão por competência é o gerenciamento com foco no desempenho, na performance individual e organizacional. Então, a gente vai analisar o desempenho tanto da empresa quanto do indivíduo. Como? Utilizando indicadores estratégicos de resultados, baseado nas competências e nas habilidades. Lembrando, a competência é o conhecimento e o saber, e as habilidades é a ação, é o fazer, é a atitude. E aí, na competência, eu tenho o chá, né? Conhecimento, habilidade e atitude. Conhecimento é a parte do saber, é a parte técnica. A habilidade é o saber fazer, é como eu vou fazer. E atitude é o querer fazer. Então, eu tenho que
quando eu analiso a competência, eu tenho que analisar esses 3 pontos. O quanto que o meu profissional tem de conhecimento, quanto que ele tem de conhecimento técnico, quanto ele sabe a parte técnica, qual a habilidade dele de fazer, usar esse conhecimento para fazer, e qual é a habilidade dele, qual é a atitude dele, quanto ele quer realmente fazer. Temos 3 tipos de competências. As competências organizacionais, são as competências necessárias para que a organização e as equipes de trabalho realizem os seus objetivos. Eu tenho as competências profissionais, são as necessárias para o exercício de cada cargo, cada função ou cada profissão. E eu tenho as competências individuais, que são as competências que os funcionários detêm, as existentes em cada um dos funcionários. Elas são divididas em competências técnicas e comportamentais, tá? Dentro das técnicas, é o que o profissional precisa para saber desempenhar a sua função. E comportamental, é tudo que o profissional precisa para demonstrar como seu diferencial competitivo e tem impacto ali nos seus resultados. Competência técnica é o saber, comportamental é como ele age, quais são as suas atitudes. E aí, a nossa última aula do bimestre foi sobre gestão do conhecimento. Então, nós temos ali o conhecimento tácito, né? Dentro do conceito de conhecimento. O que é conhecimento tácito? Ele é muito pessoal, ele é difícil de ser codificado, ou seja, ele é difícil expressar por palavras que conhecimento é esse. Ele é muito prático e é geralmente fruto de uma longa experiência, de uma convivência. E eu trouxe como exemplo, né, o saber andar de bicicleta. Então, não tem como você descrever um manual, né? Ele é prático. É um conhecimento que a pessoa desenvolve fazendo. Conhecimento explícito é geralmente qualificado de objetivo, é mais simples de ser codificado, ou seja, formalizado com palavras, números ou fórmulas, para ser transmitido rapidamente em grande escala. O que a gente está trabalhando aqui em aula é o conhecimento explícito, né? Você consegue transmitir isso em grande escala para muitas pessoas, porque você consegue traduzir isso em palavras. Geralmente é percebido como teórico e sua transmissão pode ser realizada muito informalmente. Um exemplo, cálculo da velocidade. Velocidade é igual a distância dividido por tempo. E isso é um conhecimento explícito. O que é gestão do conhecimento, então? É uma disciplina que promove uma visão integrada, o gerenciamento, o compartilhamento de todo ativo de informação possuído pela empresa. Essa informação pode estar no banco de dados, em documentos, procedimentos, bem como em pessoas. Então, o conhecimento ele também faz parte de cada indivíduo. Através do quê? Das experiências e das habilidades desse indivíduo. E o que são projetos de gestão de conhecimento? São as tentativas de fazer o uso prático do conhecimento para alcançar aí algum objetivo organizacional, mediante a estruturação de pessoas, tecnologia e conteúdo do conhecimento. Então, um projeto de gestão de conhecimento é uma maneira de usar o conhecimento para alcançar um objetivo da empresa. Qual a dificuldade? Diferenciar o projeto e gestão do conhecimento de projeto de gestão da informação. A diferença, agregar valor à informação para transformar em conhecimento e enfatizar a contribuição humana, uma característica que geralmente distingue o conhecimento da informação ou dados. A gestão da informação vai trabalhar a informação dentro da empresa. Como é que eu transformo um dado numa informação, como é que eu guardo isso, como é que eu manipulo e dissemino isso. A gestão do conhecimento, ela vai muito além, ela vai agregar valor a essa informação, para transformar isso em conhecimento, para atingir os objetivos da minha empresa.